Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou o Danilo Rattori, aqui nesse dia triste em que nós perdemos o clássico para o Palmeiras por 2-0. E antes de falar do jogo, já peço aqui, por gentileza, se inscreva, deixa o seu like, compartilhe, deixa aí um comentário aí, fala pra gente o que é que você achou do time, se nós voltamos aí pro desespero total. Enfim, talvez não desespero, né, mas é muito triste que o Santos hoje não tenha conseguido mostrar um futebol competitivo. É bem verdade que o time do Palmeiras, nome por nome, é bem melhor, a gente já vai falar aqui da escalação do Santos, mas o Santos hoje se mostrou bastante inerte, assim, bastante ineficiente diante da maneira como o Palmeiras jogou. Assim, simplesmente o Santos não tinha material humano para conseguir levar perigo ao gol do Palmeiras, exceto no comecinho do jogo e em alguns chutes do Lucas Braga depois. Falando então da escalação do Santos, que até nisso a gente dá azar, a gente tá numa fase tão difícil que até o Tardelli, que não tá numa forma física excelente, mas vinha ajudando bastante, vinha contribuindo bem, parece que apresentou uns sintomas de virose um pouco antes da partida, não pôde jogar, não pôde entrar em campo e eu acho que fez falta também pelo seu substituto. Então, João Paulo titular, claro, Boza, Robson Reis e Velasquez, então o Carille volta com os três zagueiros, Madison na lateral direita, Zanocelo no meio, Marcos Guilherme no meio, Felipe Jonathan também, meio que fazendo essa meia, né, que ele tem feito ultimamente. E aí, Lucas Braga, Marinho e Raniel. E aí é complicado. Tanto Raniel como Marcos Guilherme foram dois jogadores bastante nulos nesse time. Assim, eu ouvi muito pouco o nome deles, eu até levei um susto quando o Raniel foi substituído, porque eu tinha esquecido que ele estava em campo. E o Marcos Guilherme e o Raniel, de novo, assim, sem conseguir fazer muita coisa, sem conseguir dominar a bola. Então é uma queda muito grande de qualidade quando entra o Raniel no lugar do Diego Tardelli. Então bastante complicado. O time continuou assim sem ter como furar a defesa do Palmeiras, que estava bem estruturada. E aí é uma coisa que poderia ser discutida também, né? Que é a maneira como o Palmeiras costuma jogar. O Palmeiras é um time que joga buscando contra-ataque. E o Santos acabou dando muito esse contra-ataque, muitas e muitas vezes. Tanto os dois gols acabaram sendo assim, e os gols anulados também tiveram isso, de bola jogada nas costas dos defensores do Santos, muitos erros de passe, e o Santos, para conseguir jogar contra o time aí, contra como o Palmeiras tem jogado, tem que ser muito preciso na saída de bola, não pode perder a bola para dar esse tipo de oportunidade. E o Santos deu várias vezes contra o time que joga, que gosta de jogar desse jeito. Então acabou sendo, não sei se daria para dizer ingenuidade, eu quase consigo entender, porque era um jogo de volta à vila, com a torcida, estádio lotado, capacidade máxima. Então talvez tenha sido isso que motivou aí o Carille a pôr um 3-4-3, a tentar jogar para cima do Palmeiras, mas isso acabou não funcionando. Em alguns momentos do jogo, principalmente no fim do jogo, assim, na metade do segundo tempo ali, mas quando já estava 2-0, lembrou muito o time do Diniz, no sentido de que o Palmeiras postou todo mundo dentro da área, o Santos não tinha como entrar, ficou tocando de um lado para o outro na entrada da área e tentava cruzamento. Obviamente não deu certo, obviamente não chegou a lugar nenhum. E no segundo tempo as melhores chances acabaram sendo de chutes de fora da área do Lucas Braga. E então o Santos não conseguiu desenvolver o jogo e ainda melhorou um pouco quando o Ângelo entrou no lugar do Raniel, porque o Ângelo, você nota que ele tem uma qualidade de drible melhor. Então ele pegava nessa ponta direita, só que também, ele mesmo que conseguisse ganhar no drible, tinha tanta gente do Palmeiras na defesa que não tinha como fazer uma jogada, assim, né? O Pirani até tentou ajudar um pouco, o Sanches também tentou ajudar um pouco, mas bastante complicado, principalmente perdendo de 2-0. Então era um dia que
que tudo teria que dar muito certo para o Santos conseguir sair com um resultado melhor. Falando então do meio que um jogador a jogador aqui, né? O João Paulo, o primeiro gol do Palmeiras, que foi do Rony e que foi anulado, eu acho que ele deu uma save. Parecia assim que ele demorou um pouco demais para pular. Mas essa bola é meio difícil, porque normalmente tem muita gente na frente do goleiro, assim, né? Foi um chute muito feliz do Rony. Aí, enfim, acabou sendo anulado o gol. Mas logo em seguida já foi o gol do Palmeiras que valeu. Mas eu não vi culpa no João Paulo. Foi muito mais falha da defesa como um todo do que do goleiro. Não vou tirar pontos aqui do João Paulo, até porque o segundo gol era absurdo, era indefensável. Mas achei que naquele lance sim, talvez tivesse uma... Talvez ele tivesse perdido um pouco de confiança, ou dado um pouco de confiança pro time dos caras, né? A defesa sim falhou. O primeiro gol foi uma falha muito clamorosa. Eu acho que foi do Robson Reis, não tenho certeza agora. Mas, cara, logo antes já tinha tido um carrinho desses em que não alcançou a bola. Foi, não sei se foi no lance mesmo do gol, mas do gol anulado. Mas daí no lance do gol que valeu, é um tipo de carrinho que era muito tranquilo de se fazer. E não se... Cara, zagueiro em clássico não pode falhar esse tipo de bola. O Santos falhou, então a defesa... Eu vou pôr a defesa como um todo aqui. O Boza, o Robson Reis e o Velasquez. Eu acho que eles acabaram dando esse primeiro gol. E também muitos erros de saída de bola, né? Bastante desarticulado o time do Santos. Então, acho que deixou um pouco a desejar. E, assim, é ruim, porque talvez com essa falha a menos, se não tivesse tido essa falha, um pouquinho mais de capricho, talvez não tivesse também estando abalo, né? A própria transmissão falando que no segundo gol, o treinador lá dos caras chegou até a invadir a nossa área técnica e tava todo mundo tão abatido, tão chateado, que nem manifestaram reação. Então, eu acho que dá muito essa nota de como o psicológico do pessoal tá meio instável, né? Então essa zaga hoje deixou um pouco a desejar. Falando só para continuar com o time titular, o Madison, algumas bolas sobraram para ele cruzar, e a gente já viu nos últimos jogos que é muito melhor que ele cabeceie. Acho que foi uma maneira ruim de jogar sem explorar a capacidade de finalização do Madison. Não sei porquê, talvez porque o Palmeiras tenha neutralizado melhor, mas o Santos precisava ter criado jogadas para finalização do Madison. O Zanocelo eu achei um pouco sumido, eu achei que ele tentou uma outra coisa, mas não apareceu tão bem assim quanto eu gostaria. Marcos Guilherme, como eu disse, em algum momento eu esqueci que ele estava em campo, ficou muito sumido. O Raniel também, pelo menos ele não falhou. Eu achei que do Atlético ele foi bem pior. Mas de novo sumido, de novo nulo no ataque. Felipe Jonathan, de modo geral, também não conseguiu aparecer. E o Felipe Jonathan, na hora que ele já começa a dar errado, ele já começa a tentar cruzamento, não é uma boa forma de se jogar. Eu gostei do Lucas Braga, eu acho que o Lucas Braga foi o que mais tentou. Ele tentou chute de fora da área, tentou alguns dribles, tentou fazer jogada. A coisa não estava funcionando, mas ainda meteu uma bola na trave. Acho que o Lucas Braga foi o que mais tentou. O Marinho, de novo, achei fraco. Eu achei que ele não conseguiu funcionar tão bem. Priorizou muitas faltas. Teve até um lance lá que ele pediu o pênalti, mas é porque ele demorou para chutar um pouquinho, assim, né? O cara foi muito esperto, o cara dos caras lá que deu o bote. Mas, enfim. Esse foi o time titular. E aí quem entrou foram o Ângelo no lugar do Raniel. Como eu já disse, achei que entrou bem. O Pirani no lugar do Marcos Guilherme, eu também acho que ele faz essa função melhor. Eu acho bom que o Pirani tenha voltado, talvez promova uma melhora nesse meio de campo. Para no lugar do Matos, ele tentou até uma jogada de linha de fundo lá, quase conseguiu, mas o Pará, assim, se o time tá sem confiança, não vai ser o Pará que vai trazer essa confiança. Wagner Palha no lugar do Velasquez e Sanches no lugar do Robson Reis. Quando ele tirou o Robson Reis para colocar o Sanches, um pouco depois o Santos tomou o gol. Eu acho que tomou o segundo gol anulado, que foi uma jogada que inclusive foi muito mais, na minha opinião, falha do ataque do Palmeiras, porque
Eles tinham 2 caras contra 1, eles podiam fazer jogada muito melhor, e aí o cara se colocou em impedimento. Acho que foi um vacilo, mas até aí o problema é deles. Mas acho que quando saiu o Robson Reis, o time ainda se perdeu um pouco mais na maneira de jogar com 2 zagueiros, né? Com 2 zagueiros de volta. Então, e o Sanches eu não achei que foi... Teve um lance que ele deu uma pichotada muito feia, logo depois de ter entrado. Então eu não achei que... Eu achei que ele tinha que entrar porque perdendo de 1-0 não tinha muito o que fazer. Mas não fez a diferença que ele poderia, que nós gostaríamos que ele fizesse. O melhor momento dele seria entrar quando o Santos está ganhando, mas não é sempre que isso pode acontecer, né? E depois o Wagner Palha, eu achei que ele começou meio inseguro, mas não achei que ele cometeu falhas depois, assim, muito clamorosas. O que no caso dele, que vinha falhando constantemente, até foi uma boa coisa. Com esse resultado, nós ficamos aí em 15º ainda. Nós não corremos o risco de voltar para a zona de rebaixamento nessa rodada. Mas o Juventude joga com o Atlético Goianiense e o Juventude está em 18º e tem um jogo a menos. Vai fazer o jogo dele na terça-feira. Caso eles vençam, eles ficam com 33 e aí subiria um pouquinho aí essa zona de rebaixamento. No momento você está em 15º com 35 pontos em 30 jogos, o Bahia com 34 pontos em 30 jogos, joga daqui a pouco, mas... Quer dizer, tá jogando já, né, na verdade. Tô gravando 6h42, ele já tá jogando. Mas mesmo que passe, ele não estaria na zona, não colocaria o Santos na zona de rebaixamento e seria com um jogo a mais. E o Sport que já tem um jogo a mais que o Santos e perdeu do Fluminense ontem, então ele fica aí com os 30 pontos. Santos não entra na zona de rebaixamento, mas segue muito a perigo. E, de novo, essa coisa que é difícil mesmo, acabou valendo muito, torna muito mais importante a vitória contra o Atlético Paranaense fora de casa, que era uma vitória bastante inesperada e que, principalmente por ser fora de casa, assim, e que o Santos conseguiu mesmo não jogando melhor. Quarta-feira o Santos volta a campo, 7 da noite contra o Red Bull Bragantino, de novo em casa, então de novo um jogo complicado, um jogo muito importante. O Bragantino perdeu hoje para o Atlético Paranaense, então não sei, né? Vamos ver como é que o Carille vai conseguir montar esse time. Eu não sei se eles já estão se preparando para a disputa da final da Sul-Americana, mas eu acho que é só na outra semana, então eu não vejo por que eles pouparem jogadores, por exemplo. Mas o importante é o Santos se focar no que tem que fazer, que seria de preferência vencer esse jogo contra o Red Bull Bragantino. Certo, pessoal? Então fica aí a minha torcida para que o Carille consiga nesses próximos 2 dias trabalhar aí um pouco o time. E fiquem ligados que possivelmente, se tudo der certo, amanhã de manhã estarei no Sport em Destaque da Boc News TV, de novo com o Alex Frutuoso. E aí nos prestigiem lá e mandem lá seu comentário e sua participação. Certo, pessoal? Então não esquece, se inscreve aí no canal, deixe seu like, comenta aí e pra cima deles. Abraço!